A primeira etapa do trabalho é a montagem desta primeira prancha. Todo esse texto já se encontra disponível lá no Drive. E o que a gente tem que fazer é montar, diagramar esta prancha. A primeira coisa a ser feita é salvar o arquivo com outro nome, para a gente não correr o risco de salvar em cima do nosso projeto. Prancha 01, apresentação. Anteprojeto 2, prancha 01, apresentação, salvar. É importante que vocês abram uma nova pasta, uma pasta do projeto final, TR03 pranchas, para deixar organizado o seu trabalho. A primeira coisa a ser feita é a gente eliminar todas as nossas camadas. E a gente só vai ter a camada carimbo. E a gente agora cola as imagens e os textos aqui nessa prancha. Para isso, vamos criar uma camada texto e outra camada imagens. Dentro do trabalho colaborativo, a gente tem o texto das pranchas iniciais. Quando a gente abre, está aqui disponível tanto o anteprojeto 1 como o anteprojeto 2. E eu recomendo que vocês confiram os textos. E dentro da pasta de cada anteprojeto, a gente tem as imagens do anteprojeto 1 e as imagens do anteprojeto 2. Eu vou colar separadamente, parte por parte. Aqui é o título, copia, camada texto, ferramenta texto, colo, o texto parágrafo, a gente vai abrir uma caixa e vai colar. Quando ele aparece em vermelho é que o conteúdo ainda está oculto. Então, duplo clique a gente pode abrir mais a caixa para que todo o texto apareça. Nesse texto de referência até o final, a gente vai copiar todo ele e vai colar. E para separar cada linha desse texto, a gente vai em extensões, texto e quebrar texto. E aqui a opção linhas e aplicar. Com isso ele quebra todo o texto em linhas e cria uma cópia aqui embaixo que a gente deleta. Então eu vou ter cada texto desse com uma linha. Agora eu vou selecionar todas as imagens que pertencem ao meu projeto, vou em Download e salvo dentro de uma pasta. Aqui no Inkscape eu vou travar e ocultar o meu texto e deixar ativo imagens. Se eu for importar, ele permite importar de uma a uma imagem. Então a gente vai no Explorer, a gente seleciona todos os arquivos que vão ser utilizados e arrasta para dentro do nosso arquivo e vai dando OK. E ele importou cada uma das imagens. Algumas delas a gente deleta, aquelas que não vão ser utilizadas agora, e o restante das imagens estão todas sobrepostas. E agora nós vamos diagramar nosso trabalho conforme o anteprojeto que a gente está utilizando como base. E aqui, a partir dessa referência, a gente vai diagramar o nosso trabalho. Depois de todo o nosso texto e das imagens inseridas, a gente vai dar um print na primeira prancha do trabalho e vamos colar para servir de base para a gente poder formatar corretamente o nosso trabalho. Agora, ocultando as imagens, a gente vai verificar o tamanho desse texto. Quando eu dou um duplo clique, aparece 30 aqui, e é um texto muito grande. O tamanho médio de um texto que a gente utiliza para leitura de um livro, de um documento que a gente vai estar com ele em mãos, o ideal é utilizar entre 10 e 12 pontos. Então vamos selecionar a ferramenta texto e fonte, selecionar todo o nosso texto e vamos colocar a fonte 11, aplicar. E agora sim a gente tem uma dimensão mais correta para o nosso texto. O importante agora é verificar a sequência. Eu tenho a localização, uma imagem, a situação, então a localização.
a gente tem aqui o texto da localização. E a gente reduz o retângulo, a caixa de texto. E todas essas outras aqui são títulos e legendas. Aqui já foram inseridos e organizados aqui na sequência conforme a prancha de referência. E é bom a gente dimensionar as figuras com o mesmo tamanho. A gente seleciona a imagem, clica no cadeado e a gente pode ter a dimensão que eu quiser colocar. Ele vai ficar na proporção com o cadeado. Depois de organizar, a gente precisa estabelecer um projeto gráfico. A gente pode ter várias formas de diagramar esse trabalho. A gente pode explorar o título de diversas formas, no meio da página, em cima, do lado, porque o que vai diferenciar é a hierarquia visual. E isso é o mais importante. Então, o título é aquele elemento que prevalece sobre todo o conteúdo, né? É aquele que você lê primeiro. Desta forma, a gente tem aqui praticamente duas colunas, que poderia ser feito desta forma, mais básica, mais tradicional, onde eu tenho o título aqui em cima e duas colunas, ou ainda eu poderia ter três colunas. Ou ainda eu poderia ter um layout com um título aqui no canto e essa divisão. E não somente assim, mas eu poderia ter uma coluna e outra mais obedecendo essa hierarquia de blocos. E uma outra possibilidade, onde eu tenho um título no meio, eu tenho uma parte do texto em cima, eu tenho uma diagramação mais dinâmica. Então, cabe a vocês agora pensar nesse projeto, como que ele vai ser ocupado, como que vocês querem mostrar, qual a tipografia que eu quero utilizar no meu trabalho e fazer uma diagramação deste trabalho. A partir do texto e das imagens, dos títulos, subtítulos, legendas, lembrando aí que a gente pode ter um título bem maior, eu posso dividir, eu posso ter uma arte, eu posso ter cores, eu posso ter efeitos nesse título. Eu ainda posso reformular esse título e deixar ele mais interessante. E este daqui é o subtítulo e esse é o título, onde a gente pode escolher outras fontes. E para ajudar a gente nesta diagramação, a gente tem um recurso aqui chamado grade da página, onde a gente consegue alinhar os nossos conteúdos a partir dessa grade. E a gente pode editar essa grade, propriedades do desenho, em grades, e eu vou estar fazendo ela a cada 5 centímetros. Mais fácil da gente enxergar. Então eu posso também puxar linhas guias. Aqui estão todas as legendas, então é só observar o trabalho original e onde inserir essas legendas. Bom trabalho a todos e até a próxima aula.